reitero, nós não estamos falando de novos impostos, não estamos falando de aumento de alíquotas dos atuais impostos. Nós estamos falando daquilo que em Brasília se chama de jabuti, que é aquelas leis que foram aprovadas muitas vezes na calada da noite, que abriram espaço para abusos, que muitas vezes foram ampliados por decisões administrativas ou judiciais e que distorcem a competitividade da economia brasileira. Isso não tem nada a ver com carga tributária, isso tem a ver com reparação e recomposição da base fiscal. Para quê? Para que nós possamos enfrentar as despesas relativas a financiamento, a programas sociais, a saúde e educação, sem o abuso dos juros que se praticam hoje no Brasil. Porque quando você descasa a receita de despesa, o que acontece? Você abre um buraco nas contas, isso gera inflação e muitas vezes a autoridade monetária, que é o Banco Central, acaba abusando das taxas de juros para conter a subida de preços. O consumidor, o trabalhador, o cidadão acaba sendo penalizado duas vezes, pela inflação num primeiro momento e depois pelos juros altos no segundo momento. É dessa armadilha que nós temos que escapar. Por isso que o equilíbrio das contas é tão importante. E o equilíbrio das contas só vai se dar de forma justa se você afastar o que a gente chama de patrimonialismo da economia brasileira, que é aquela economia do favor, do jeitinho. Sempre entra alguém lá dando um jeitinho, né, para o seu próprio negócio, e a economia brasileira de jeitinho em jeitinho vai se deteriorando, como aconteceu nos últimos anos. Ministro, o governo fala muito, ministro, na questão da Selic, que é a taxa de referência. E está certo, está alto, tudo bem, mas existe alguma coisa, algum estudo para tentar reduzir a taxa de juros na ponta? A pessoa paga 400% de cartão de crédito. Nós fizemos isso, acabamos de fazer isso com o crédito consignado. O crédito consignado está sendo praticado na casa de 2,11% por grandes bancos. E nós fixamos um novo teto, que é de 1,97%. E os bancos todos voltaram a emprestar a 1,97%. Então, o governo tomou providências de salvaguardar a economia dos nossos aposentados, que é toda a renovação de empréstimo consignado, estão pagando taxas exorbitantes. Estamos com um grupo de estudos para o rotativo agora, que é isso que você perguntou. É outro abuso que é cometido. Hoje eu falava aqui com um representante de bancos dizendo, olha, isso é ruim para a própria imagem de vocês, porque é uma coisa que não tem explicação, você não consegue explicar, no Brasil nem no exterior, uma taxa praticada disso. Independentemente de estar alta a taxa Selic do Banco Central, o rotativo não é que está alta, é uma coisa que está estratosférica. Então, nós precisamos tomar providências para trazer isso a bom termo. Isso já aconteceu no passado com o cheque especial, que ainda é alto, mas foi modulado, há espaço para cair o juro do cheque especial, mas no caso do cartão de crédito, sobretudo o juro rotativo, é uma exorbitância que precisa ser corrigida. Em abril, nós vamos soltar várias medidas, tem mais ou menos 12 medidas na área de crédito, para melhorar o ambiente de crédito no Brasil. Isso vai desde aval para PPPs, que são grandes investimentos em infraestrutura, passa por debêntures que não pagam imposto de renda, até garantias que são dadas no sistema de crédito para baixar o chamado spread, que é o quanto o juro cobra mais do que ele paga de captação. Então, começamos aí a replanejar o Brasil a partir dessa nova medida, que vai acomodar uma série de outras medidas necessárias para equilibrar a economia brasileira. Ministro, esses próximos passos, agora após o arcabouço apresentado, formalizar isso no Congresso com aquele clima entre Lira e Pacheco, o senhor pretende entregar separadamente aos dois a proposta e... Bom, vamos para... Não, o problema que está acontecendo ali diz respeito às medidas provisórias. Isso aqui nós estamos falando de lei complementar, reforma da tributária, emenda constitucional, quer dizer, tudo isso está fora do jogo. Outra coisa é que nós podemos mandar leis com pedido de urgência constitucional, que também não há polêmica entre Câmara e Senado. Então, nós estamos aí tentando ajudar, porque nós somos um poder que não participa do Congresso, né?
Mas, como Poder Executivo, nós podemos ajudar a encontrar um bom termo, assim, como um poder que se harmoniza com o poder legislativo. Mas hoje a polêmica diz respeito às medidas provisórias de 1º de janeiro para cá. As medidas provisórias do governo anterior estão equacionadas do ponto de vista de rito, e o que a lei complementar, projeto de lei e emenda constitucional, também está resolvido. Tá bom? E agora, se na sua agenda era a última, para não confundir aqui, ontem, durante a sua coletiva, Campos Neto, apesar de o senhor ter sido apresentado ele primeiro a proposta e não tê-la alterado, ele ainda deu declaração num tom de aguardar para ver como sairia essa proposta. Isso de alguma forma incomoda, mais uma vez, o tom do Banco Central a respeito do esforço do governo? Olha, acho que nós estamos procurando, eu estou procurando, da minha parte, fazer o melhor papel possível para aproximar a autoridade do Banco Central do governo, para que ele se comporte como uma agência do Estado brasileiro, apartidária, né, que não se envolve em política, mas que ajuda a construir um cenário econômico melhor para os investidores. Meu papel, portanto, é prestar as informações, é tomar as medidas que me parecem as mais adequadas do ponto de vista do governo para endereçar aquilo que interessa para a população brasileira, salvaguardar as despesas sociais, os investimentos sociais, que são muito importantes. Queremos voltar a produzir casa, pagar uma merenda adequada para os nossos estudantes. Tudo isso está no nosso programa desde a eleição. Nós não vamos comprometer isso, mas sim, nós vamos buscar o financiamento desses programas sociais, financiamento adequado. E a autoridade monetária vai responder a isso, né? Agora, sim, ele foi apresentado ao arcabouço, reagiu a ele com pouquíssimas ressalvas, diga-se de passagem, muito próximo daquilo que nós conversamos. Portanto, eu penso que quando o texto for entregue ao Congresso Nacional, também esse tipo de ruído vai desaparecer do cenário. Tá bom? Obrigado. Obrigado, ministro. Obrigada, ministro.